Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 6. Conversação entre Narada e Vyasadeva. Verso 33. O Supremo Senhor, Shri Krishna, cujas glórias e atividades são agradáveis de ouvir, aparece de imediato no assento do meu coração, como se tivesse sido chamado. Tão logo começo a cantar suas santas atividades. Verso 34. Experimentei pessoalmente que aqueles que estão sempre cheios de preocupações e ansiedades devido a desejarem o contato dos sentidos com os seus objetos podem cruzar o oceano da ignorância em um barco muito adequado. O cantar constante das atividades transcendentais da personalidade de Deus. Verso 33. Supremo Senhor Shri Krishna, cujas glórias e atividades são agradáveis de ouvir, aparece de imediato no assento do meu coração. Como se tivesse sido chamado, tão logo começo a cantar suas santas atividades. Verso 34. Experimentei pessoalmente que aqueles que estão sempre cheios de preocupações e ansiedades devido a desejarem o contato com sentidos com seus objetos podem cruzar o oceano da ignorância em um barco muito adequado. O cantar constante das atividades transcendentais da personalidade de Deus. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala. Eu vou fazer aqui a leitura do verso no sânscrito também, para a gente poder acompanhar, nos purificarmos aí, através do entoar dos mantras. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, o canto 1, capítulo 6, conversação entre Narada e Vyasadeva. Então, vamos lá. Pragayata swavriyani chita pada priyashrava ahotaiva me shrighran darshanan yichitestasi etat ji aturachitanan matra sparshi chayadmuhu bhava sindo plavodristo hari charya nuvarnanam. Muito bem. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu vou trazer a tradução desse verso. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. O verso de hoje do Narada Muni, ele está falando que, na verdade, nós estamos cruzando o oceano de inércia, que é o oceano de avidya, o oceano de ignorância. Chama-se avidya. O oceano é para dar uma dimensão, não é? Uma metáfora, para dar uma dimensão da grandiosidade, do tamanho, da dimensão, o caminho que nós estamos fazendo, por onde nós estamos transitando. É só para a gente ter uma noção de que o espaço é amplo.
E não se pode cruzar um oceano sem um barco, né, apropriado. Pode ser um avião, que é uma espécie de barco que voa, um barco que navega. Não tem vestígios de pessoas que cruzaram o oceano nadando, né, sem equipamentos. Ok? E o equipamento que permite com que nós possamos cruzar o oceano da letargia, o oceano da inércia, o oceano da ignorância, que nos prende, que nos torna vulneráveis aos tubarões que nos devoram, que são os nossos desejos reacionários, precisa estar à disposição. Mas o que acontece? Nós nem sabíamos que estávamos à deriva no oceano, né? A nossa ideia é de que nós estávamos muito bem, de que nós estávamos assim bem posicionados. Nós nem tínhamos a noção de que nós estávamos à deriva num oceano de repetidos nascimentos e mortes. A nossa ignorância era tão acentuada que nós nem tínhamos conhecimento da nossa condição realística. E devido ao nosso orgulho, nós nos considerávamos, né, pessoas assim, bem-sucedidas, realizadas. E o Sócrates dizia que, quando ele dizia eu sei que nada sei, não é? Eventualmente, em conversas particulares, ele explicava que a diferença entre os ignorantes e eu é que eu sei que não sei, mas os demais acham que sabem. Esse é o problema. Então, e por acharem que sabem, tornam-se orgulhosos e adoradores de si mesmos. Essa é onde consiste a ignorância. E como nós não sabemos exatamente por onde começar a nossa jornada, devido ao fato porque por exemplo, se você está na rua e você encontra alguém e essa pessoa está perdida, né? E você pergunta para essa pessoa, de onde você veio? Não pode deixar sem o mantra mesmo, Tulasi. Pode tirar, tá? Quem está compartilhando? Se você pergunta, de onde você veio? E a pessoa não sabe. Ela diz, não sei. Bom, e o que você veio fazer aqui? Tão pouco sei. Não tenho ideia. Tenho uma intuição. Talvez eu acho que pode ser que seja isso, mas eu não tenho certeza. Muito bem. E para onde você está indo? Não sei. E até hoje também não encontrei ninguém que me dissesse ao certo para onde eu estou indo. Então você pergunta, você então conclui. Então quer dizer que você não sabe de onde vem, não sabe por que está aqui, tampouco sabe para onde você está indo? E essa pessoa te responde, isso mesmo, essa é a minha situação. Então qual é a sua conclusão sobre essa pessoa? Clínica. Ela pode ter perdido a memória, está com amnésia, ou está doente, ou, no mínimo, ela está completamente perdida. E é um caso clínico, né? Porque se ela não sabe de onde vem, é muito mais complexo do que estar perdida, porque a pessoa que está perdida, pelo menos sabe de onde vem, né? E, eventualmente, sabe para onde está indo, só está perdido no momento. Então, isso não é um caso clínico, é um caso de a pessoa estar perdida. Agora, é clínico quando ela não sabe de onde vem. Aí é clínico. E como uma pessoa não sabe de onde vem? Como assim? E também não sabe para onde está indo. Isso é clínico. Não é uma questão de estar apenas perdido. É clínico. É uma questão clínica. Então agora vamos analisar a nossa situação. Vamos colocar um espelho diante de nós. Ali está uma pessoa. Aquela pessoa no espelho também é uma pessoa. Então pergunte àquela pessoa. Fulano, fulana, de onde você veio? O que você está fazendo aqui? Para onde você está indo?
A depender da resposta que aquela pessoa no espelho te der, você pode diagnosticá-la como perdida ou caso clínico. Se ela estiver perdida, bom, é só direcioná-la. Mas se ela não soubesse, aquela pessoa no espelho, se ela não souber te responder de onde ela veio, e se ela também não souber te responder para onde ela está indo, qual seria o seu diagnóstico caso você fosse um médico, um especialista em saúde mental? Qual seria o diagnóstico? Então, qual é a diferença de uma pessoa que tem consciência da própria doença daquela que não tem? Aquela pessoa que tem consciência da própria doença, do próprio problema, o que ela faz? Ela se submete a um tratamento. E ao submeter-se ao tratamento, ela pode ser medicada. E quando ela toma adequadamente a medicação, ela pode viver normalmente, como se fosse uma pessoa normal. Tem muitas pessoas que trabalham em bancos, que são médicos, são profissionais de diferentes áreas e que usam medicamentos, tomam medicamentos controlados para esquizofrenia, para problemas mentais e têm vidas normais. Há aqueles que não tomam. Esses são, então, isolados da sociedade. Agora, supomos que o nosso caso fosse um caso desses. Vamos colocar da seguinte posição. Vamos dizer que nós não sabemos de onde nós estamos vindo, de onde nós viemos. Né? Vamos imaginar que nós não sabemos o que nós estamos fazendo aqui, vamos só considerar essa possibilidade. Claro que não é isso, né? Nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos por que estamos aqui e sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos de tudo isso. Mas vamos pensar que nós não soubéssemos. Vamos colocar essa possibilidade. Então, se a gente considerar que nós estamos conscientes de que essa possibilidade está em andamento, ou seja, de que nós não sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde estamos indo, qual seria um recurso seguro para garantir a nossa segurança? Né? Qual seria um recurso apropriado para garantir a nossa segurança? Um médico que ministraria remédios para que nós pudéssemos ter melhores condições de lidar com essa situação. E, eventualmente, o remédio poderia trazer de volta a nossa consciência de onde nós viemos, o que nós viemos fazer em determinado local e o que nós temos que fazer depois. Se a gente usar essa metáfora aplicável na nossa existência, o conhecimento védico está dando aqui uma sugestão. Qual é o remédio que nos curaria dessa anamnésia, desse delírio existencial? Aceitar o barco das glórias do cantar constante, das glórias do Senhor Supremo. Entoar constantemente as glórias do Senhor Supremo vai trazer de volta ao nosso estado natural de almas, de consciências. Se vocês, o que é o cantar? Mas o cantar, essa tradução, tá? Como cantar. Você pode dizer entoar, falar, pensar. Então, pensar constantemente no Senhor Supremo, falar constantemente sobre as qualidades, atributos e benevolência do Senhor Supremo. Entoar os santos nomes do Senhor Supremo constantemente. Tudo isso recobra a nossa consciência e funciona como um remédio para nós. É um remédio. Nós estamos aceitando medicação. E por aceitarmos medicação, nós estamos gradualmente ficando curadas, saudáveis. Vocês já viram casos de pessoas que não tomam remédio e ficam desequilibradas?
Aí volta a tomar remédio e fica normal. Vocês já viram esses casos? Assim, tem casos de pessoas, né? Que, não quero mais tomar o remédio. Aí começa a ter os problemas de desequilíbrio. Daí volta a tomar o remédio regular direitinho, fica normal, volta a ficar uma pessoa normal de novo. Tem muitos casos assim. O nosso caso é um desses. Esse é o nosso caso. Na medida em que nós tomamos o remédio, e na medida em que nós tomamos ele de maneira regular, como é prescrito pelos médicos, os mestres espirituais, ao acordar cedo pela manhã e cantar as glórias dos santos nomes do Senhor, isso é um remédio e nos cura da ignorância, do avidya. Qual é o efeito, o benefício de se tomar o remédio adequadamente? É que você não renasce mais em corpos de carbono, nas formas humanas. Ou seja, nós somos liberadas. Liberadas de quê, Devananda? Da clínica, onde nós estamos sob cuidados, que são os nascimentos humanos. A raça humana, né? A Terra é uma clínica. Você consegue sair da Terra? Se conseguir sair da Terra, consegue sair do sistema solar? Se nós somos livres, por que nós não conseguimos sair, então? É um ambiente clínico de tratamento. É uma terapia de grupo em que aqueles que são mais sóbrios aceitam o tratamento regular, tomam o remédio e se curam. E aqueles que são muito afetados pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência, pela soberba e pela violência, continuam doentes. E qual é a consequência, Devananda, de permanecer doente? Renascer como ser humano. Mas Devananda, é tão ruim assim? Bom, enquanto você está saudável, enquanto você tem amigos ao redor, enquanto você tem a conta bancária em ordem, não é tão ruim. Mas, ao experimentar doenças, dores, decepções, traições, sofrimentos, escassez, carestia, carência, fome, sede, aí o paradigma muda, a percepção muda. O nascimento humano é o resultado para aqueles que apostaram na letargia e na ignorância. Então, os médicos, que são os mestres espirituais autorrealizados, que já cruzaram o oceano da ignorância no barco seguro, da lembrança constante do cantar dos santos nomes do Senhor, como Narada Muni está orientando aqui. Cantar constantemente as glórias dos santos nomes do Senhor. O que significa isso? Agora, por exemplo, é o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo agora é o equivalente de cantar as glórias dos santos nomes do Senhor, porque nós estamos enaltecendo o remédio que nos cura. Ao pensarmos no Senhor Supremo, Narada Muni, uma vez curado, ao pensar no Senhor Supremo, sente satisfação de espírito, prazer na alma. As pessoas que estão adoecidas, elas não sentem esse prazer na alma, ao pensar no Senhor Supremo. Então, você pode fazer, assim, usar como termômetro se você está, o quanto você está curada, o quanto você está curado, na medida em que você, ao pensar na pessoa suprema, experimenta prazer e afeição no coração. Ou então, tédio e distração. Quando você se cansa, quando você se entedia, quando não é tão relevante assim para você, essa referência, esse pensamento, esse ato de pensar, essa dedicação, essa preocupação em pensar no Senhor Supremo, quando te causa tédio, quando te causa insatisfação ou cansaço existencial, desânimo, se houver desinteresse. Então, esse desinteresse, essa insatisfação, esse desânimo, esse tédio, é um indicativo de que a febre ainda está alta. Quando o ato de pensar, aprender sobre o Senhor Supremo, sobre as suas qualidades, sobre os seus motivos,
sobre a sua inteligência, quando esse prazer em buscar ao Senhor Supremo floresce no seu coração, então é porque você já está em fase de cura. O tratamento está dando certo. É assim que você tem que se auto-observar, enquanto médico, enquanto observador de si mesmo. O termômetro entre a cura e a doença é a quantidade de satisfação que você sente ao pensar em aprender sobre o Senhor Supremo. O mestre espiritual é o barqueiro, é o dono do barco, o capitão do barco. É aquele que guia pelas águas turvas, turbulentas do oceano. É aquele que te transporta até o outro lado da margem, segura, em terra firme, com o conhecimento transcendental. O barco do capitão é o conhecimento. Então essa é a nossa situação. Para finalizar a minha fala, vou dar aqui mais uma metáfora, né? Que às vezes, eventualmente, eu já mencionei isso outras vezes e acho que vale a pena sempre mencionar. Tem essas pessoas que ficam no UTI, no hospital, elas não comem, não sentem prazer em comer, mas então elas começam a ficar boas, curadas, elas se pedem comida. Ah, estou com fome. Quando o paciente pede comida e diz que está com fome, é sinal de que ele está ficando bem, está se curando, o tratamento está funcionando. Então, se você pensa em si mesmo, nossa, que bom aprender sobre Deus, aprender sobre o Senhor Supremo, que bom aprender sobre Krishna, que bom aprender sobre Vishnu, que bom aprender sobre o conhecimento, que bom a realização, que interessante. Nossa, eu tenho tempo disponível. Eu tenho bom karma de ter uma inteligência, eu tenho bom karma de ter tempo disponível, eu tenho bom karma para aprender sobre as glórias do Senhor Supremo e me libertar desse mundo de aprisionamentos, cheio de pacientes. Nem todos os pacientes são sociáveis, tem alguns pacientes que são violentos, mas eles andam soltos. Que bom eu ter o bom karma de ter um barco seguro, onde eu posso me abrigar para cruzar esse oceano de ignorância. Que bom! Então, quando você tem essa realização, significa que você está se curando. Mas quando você pensa, ai, poxa vida, de novo, eu tenho que fazer isso. Ah, não, pelo amor de Deus, não aguento mais. Se esses tipos de emoções vêm ao seu coração, então o seu quadro é clínico. Você ainda está na UTI. E qual é o risco de você permanecer na UTI? Renascer. E se você não entendeu que o renascimento na forma humana é um problema grave, sério, é porque você ainda não tem conhecimento suficiente para entender a sua condição de existência. Ou seja, você está em condição de ignorância. Chama-se avidya. E um fruto da ignorância, o avidya, é o samsara. Renascer, adoecer, envelhecer, morrer. Constantemente. Enquanto a doença estiver atuante, o resultado é sempre o mesmo. Então, vamos aproveitar nosso momento de lucidez. Essa vida que nós estamos tendo é uma vida bastante próspera, porque nós temos lucidez, nós temos conhecimento diante de nós. Isso é uma boa fortuna. Nós temos lucidez e o conhecimento está à nossa disposição. Então, não seja... Aí eu não estou falando para vocês aqui só na sala, né? Eu estou falando para todos nós. Tem outras pessoas que vão ouvir isso no futuro. Então, não seja avaro, não seja avara, não seja ingrato, não seja ingrata. Acolha essa oportunidade no seu coração com gratidão, com respeito. Tome o remédio. Se cure. Se liberte dessa condição inferior de sofrimentos, lutando contra as doenças, a escassez, a carência, a frustração, a decepção, a solidão, a melancolia, o vazio.
a depressão, a tristeza. Supere essa fase. Aceite o seu destino de alma. Acolha o conhecimento no seu coração, cultive-o e liberte-se definitivamente desse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Esse é o nosso destino. Utista Jagrata Prapya Varani Bodhata Kshurasya Dhara Nishita Dhurachaya Dugan Patas Du Kavayo Vadanti Tamaso Majoti Gamaha. Agora que você já conhece, que você está lúcida, que você entende a condição da ignorância em que você esteve durante centenas de milhares de vidas, saia da escuridão, venha para a luz. Quando? Agora. Desperta, levanta, caminha, anda. Aprenda, cultive conhecimento. Não pare antes de alcançar a meta. Qual? A que você está destinada. Qual? O despertar na transcendência. Ah, mas Devananda, você não sabe como eu sou ocupada, como eu sou ocupado, ou como a minha vida é atribulada, você não entende. Muito bem. Se você sentir-se cansado, se você está muito ocupada, muito ocupado, para dar atenção ao seu verdadeiro interesse real, então sente-se. Descanse. Mas ao fazê-lo, faça-o de frente para o seu objetivo. Qual? O despertar na transcendência, que é o seu destino final de alma. Quando você estiver um pouco mais saudável, curada da letargia, da ignorância, do cansaço existencial, do fracasso, da derrota da existência, então, nesse momento, munida de firme fé e determinação em seu coração, sabendo que o conhecimento é o barco seguro para cruzar o oceano dos sofrimentos e das misérias, levanta-te, caminha e anda e desperta. Por quê? Porque o seu destino já está previsto, é o despertar na transcendência, não há outro caminho. Assim dizem os mestres, assim conclui os Vedas, o conhecimento transcendental. Muito bem, então eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, barco seguro, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna.